Olá pessoal, hoje continuando a nossa sequência de vídeos sobre equações do segundo grau, vamos ver agora o método de resolução das equações do segundo grau, as completas, usando agora a resolução por fatoração. Eu vou dar 3 exemplos aqui de resolução de equações do segundo grau por fatoração. E eu peço a vocês que acompanhem o vídeo até o final, porque eu vou abordar 3 situações diferentes usando esse método por fatoração. Então vejamos aqui o primeiro exemplo: 81y² menos 18y mais 1 igual a 0, com o conjunto universo real. Eu já falei em vídeos anteriores sobre o conjunto universo de uma equação do segundo grau. Então vejamos aqui, analisando esse trinômio aqui, nós podemos perceber que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Então nós vamos fatorar esse trinômio. Fatorar é transformar em produto. Quando eu falo fatorar, eu falo em fatores. Fatores está falando em produto. Então fatorar é transformar em produto. Então, eu vou pegar esse trinômio aqui e vou fatorar. Fatorando um trinômio quadrado perfeito, eu vou calcular a raiz quadrada do primeiro termo, que é 9y, raiz quadrada do último termo, raiz quadrada de 1 é 1, e vou verificar se o dobro desse produto coincide com o termo do meio. Então, no caso aqui, o dobro, 2 vezes 9y vezes 1, isso aqui é igual a 18y. 18y coincide com o termo médio do trinômio, o termo do meio. Então, significa que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. E esse trinômio quadrado perfeito fatorado vai ficar 9y menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, igual a 0. Igual a 0. Então, o que foi que eu fiz? Eu escrevi esse trinômio em forma de produto, igual a 0, como está ali na equação. Ora, essa potência pode ser escrita da seguinte forma: 9y menos 1 ao quadrado pode ser escrito assim: 9y menos 1 vezes ele mesmo, 9y menos 1 igual a 0. Então, essa potência aqui eu posso escrever dessa forma. Coloquei assim para ficar mais fácil você entender a solução dessa equação. Ora, para que um produto seja igual a 0, ou esse fator é igual a 0, ou esse fator é igual a 0. Eu já comentei isso mais detalhadamente em vídeos anteriores dessa sequência de vídeos. Ora, então eu vou igualar esse fator a 0, 9y menos 1 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. É só passar o termo que não tem y para o segundo termo. Então vai ficar 9y é igual a 1, y é igual a 1/9. Então, passei 1 para lá, ficou positivo. Era negativo, ficou positivo. O que está multiplicando passa dividindo. Então, da mesma forma, como esse outro fator é igual a esse, eu vou ter novamente a mesma situação: 9y menos 1 igual a 0, passando menos 1 para lá, 9y igual a 1, y igual a 1/9. Então, o que é que significa isso? Ora, 1/9 é um número real, está dentro do conjunto universo, que é real. Significa aqui o seguinte, que essa equação, pelo fato de ser uma equação do segundo grau, ela tem que ter 2 raízes. Então, essa equação tem 2 raízes, só que elas são iguais. Tem 2 raízes reais e iguais. E aí eu vou escrever a solução dessa equação. Então,
A solução dessa equação é 1/9. Solução da equação, vocês podem ver aqui, é 1/9. Então, a equação tem duas raízes reais e iguais, mas na solução eu só escrevo uma vez, eu não vou repetir as raízes lá na solução. Ok? Então aqui eu tenho o primeiro exemplo da resolução da equação de segundo grau por fatoração. Ok? Fica aí até o final, você vai ver, eu vou dar mais dois exemplos e tem situações diferentes nesse método de resolução da equação do segundo grau. Agora vamos ver o segundo exemplo. Ok, agora vamos ver aqui o segundo exemplo. Eu tenho agora aqui um trinômio novamente desse lado e eu quero resolver essa equação usando o método da fatoração. Fatorar, como eu já falei, é transformar em produto. Se você observar, esse trinômio é um trinômio do segundo grau da forma x mais p, x mais q. Como eu falei, fatorar é transformar em produto. Eu vou transformar esse trinômio em um produto aqui de dois fatores. Então, como é que eu vou encontrar esses fatores? Como é um trinômio do segundo grau, se você estudou fatoração de polinômios, você sabe que nesse caso aqui, eu tenho que encontrar dois números que multiplicados dê 24 e ao mesmo tempo somados de menos 10. Então, quais são esses números? Então, se eu colocar aqui, então, os números vão ser aqui: 6 e 4. 6 vezes 4, 24. 6 mais 4, mais 10. Mas aqui tem menos. Então, no caso aqui, não pode ser 6 e 4. Menos 6 e menos 4. Por quê? Menos por menos dá mais. 6 vezes 4, 24. Menos 6, menos 4, menos 10. Então, nesse caso aqui, ó, os fatores vão ser qual? X menos 6 vezes x menos 4, igual a 0. Novamente, para que o produto de dois fatores seja igual a 0, ou esse fator é igual a 0, ou esse outro é igual a 0. Então, no caso aqui, eu vou colocar x menos 6 igual a 0, vou encontrar uma raiz, e a outra vai ser x menos 4 igual a 0, vou encontrar a outra raiz da equação do segundo grau. Então, passando o menos 6 para lá, vai ficar x igual a 6. Aqui eu já tenho uma raiz. Passando o menos 4 para lá, x igual a 4. Já tenho aqui outra raiz. Então, a solução dessa equação, vou colocar aqui em cima, vai ser qual? Solução da equação vai ser 4 e 6. Pronto. 4 é um número real, está dentro do conjunto universo. 6 também está dentro do conjunto universo real, a solução 4 e 6. Ok? Vamos agora para o terceiro e último exemplo, que é uma situação diferente dessa aqui que nós vimos agora. Ok, pessoal, vamos ver agora aqui o terceiro e último exemplo desse método de fatoração, de resolução de equação por fatoração. Então, vamos ver. Agora, eu tenho aqui um trinômio também, que não é um trinômio quadrado perfeito, porque esse primeiro termo não tem raiz quadrada exata, esse tem, mas esse aqui não tem. Então, não dá, não é um trinômio quadrado perfeito, também não é um trinômio do segundo grau da forma x mais p, x mais q, que foi aquele anterior que nós vimos, porque naquele outro exemplo, ó, o a era 1, agora o a da equação é 3.
Então, nesse caso aqui, como é que eu vou fatorar essa equação aqui? Como é que eu vou resolver essa equação com fatoração? Como é que eu vou fatorar esse trinômio? Então é o seguinte, ó, eu vou multiplicar esse coeficiente aqui, 3, vezes o 4, ó. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, multipliquei esse coeficiente pelo último termo independente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu faço um x desse aqui, 3 vezes 4, 12. Aí esse 12 vem para aqui. Esse outro coeficiente aqui, menos 7, eu coloco ele aqui, ó, menos 7. E esse 3, ele vai ser o denominador aqui dessas frações. Coloco o 3 aqui e aqui. Olha, pode parecer que é complicado esse método, mas você vai ver que não é. Depois que você fizer a primeira, a segunda, a terceira, aí você vai ver que é tranquilo. A primeira vez parece ser difícil, mas tenha calma, não julgue agora, espera até o final. Então, repetindo aqui, 3 vezes 4, o 12, esse 12 vem para cá. Esse coeficiente, menos 7, vem para aqui, o B da equação. E o coeficiente A fica sendo o denominador aqui. Agora, o numerador dessas frações aqui, como é que eu vou encontrar eles? Aí eu vou usar aquela relação de soma e produto. Eu tenho que encontrar dois números que multiplicados de 12 e que ao mesmo tempo somados de menos 7. Então, dois números cujo produto dá 12 e ao mesmo tempo a soma tem que dar menos 7. Quais são esses números? Se eu colocar aqui, ó, 4 vezes 3, ó, se eu disser que os números são 4 e 3, 4 vezes 3, mais 12, ok. 4 mais 3, mais 7. E aqui tem menos. Então aqui não pode ser 3 e 4, tem que ser menos 3 e menos 4. Por quê? Menos por menos, mais 3 vezes 4, 12. Menos 3 ou menos 4, menos 7. Então, o produto dá 12 e a soma dá menos 7 ao mesmo tempo. Então, esse menos 3 que eu encontrei, ó, ele é o numerador aqui dessa fração. E esse menos 4 é o numerador dessa fração. Aí você pode falar assim, Paulo, mas isso está muito complicado. É como eu falei, a primeira vez pode parecer complicado. Faça um treino. Resolva 2, 3, 4 equações usando esse método, você vai ver que é tranquilo. Já se torna fácil. Tudo é prática. Então aqui, ó, eu tenho o coeficiente, só para você não esquecer. Aqui também o coeficiente. E os numeradores são as constantes. Constante. Como assim? Vamos ver. Eu falei para vocês aqui que fatorar é transformar em produto. Então, como é que eu transformo? Como é que eu transformo aqui em produto? É só usar os coeficientes e as constantes. Olha aqui como é fácil. Coeficiente, primeiro aqui eu vou colocar, e fatorar é transformar em produto. Eu tenho que colocar um fator aqui e outro aqui. Então, coeficiente é 3, então vai ficar 3x constante menos 3x menos 3. E o outro fator, coeficiente 3x constante menos 4. Então aqui eu fatorei, transformei em produto. Agora é só resolver da mesma forma como eu estava resolvendo as outras anteriores. Já vi, para que esse produto seja igual a 0, ou esse fator igual a 0, ou esse igual a 0. Então vamos resolver aqui. 3x menos 3 igual a 0. Passando menos 3 para lá, 3x
3x igual a 3, x igual a 3 sobre 3, ó, está multiplicando, passa dividindo, x igual a 1. Agora aqui, 3x menos 4 igual a 0. Passando esse menos 4 para lá, vai ficar 3x igual a 4, x igual a 4 terços. Então aqui eu tenho outra raiz. Solução da equação. Solução 1 e 4 terços. 1 e 4 terços ou 4 terços. 4 terços e 1. A ordem aí, nesse caso, não faz diferença. Ok? Então, aqui, na sequência de vídeos sobre equações de segundo grau, parte 6, o penúltimo vídeo, temos aqui resolução de equações de segundo grau usando o método da fatoração. Ok? Se você gostou, dá um like aí e se inscreve no canal. Próximo vídeo vai ser o método usando a fórmula de Bhaskara, conhecida como fórmula de Bhaskara ou fórmula quadrática. Ok? Tchau, até a próxima.